Caros amigos, Participação Médica em Debate está de volta. Vamos ouvir hoje a opinião do vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vital, sobre a situação da saúde no Brasil e as providências que ele acha necessárias para que a gente melhore essa situação. A medicina, como você bem sabe, é um patrimônio milenar, público e universal da humanidade. Tem seu alicerce na confiança recíproca entre o médico e o paciente. Infelizmente, nos parâmetros da assistência à saúde pública no Brasil, essa relação antes de crédito e de respeito passou a ser estigmatizada pela insegurança e suspeição, até mesmo colocada em pratos irrecusáveis nos banquetes judiciais das ações por perdas e danos. Em decorrência da falta de condições de trabalho oferecidas aos médicos em hospitais de campanha, onde falta tudo ou quase tudo, e até mesmo se obriga ao profissional à escolha de Sofia. A mesma escolha entre os náufragos, daquele que ocupará o último lugar disponível no escaler da vida. Desses parâmetros de sofrimento imposto ao médico e ao paciente, naturalmente que manifestações, reivindicações, esforços são enviados por entidades médicas no sentido de reconquista desse crédito, dessa interação de recíproca confiança entre o médico e o paciente, que passaria necessariamente por prioridade da vontade política para uma melhor assistência à saúde. Teríamos que ter maior financiamento, gestão mais eficaz, competente, e um sistema de controle e avaliação valorizado, determinado ao combate à corrupção e às perdas dos pífios investimentos já oferecidos. De forma que esse contexto, esses parâmetros fundamentais à boa prática médica, infelizmente, depende, como foi dito, apenas da vontade política, não é? Da determinação dos governantes em assumirem as suas obrigações constitucionalmente estabelecidas. O que, repito mais uma vez, infelizmente, não se verifica. De forma que nos resta, como médicos, continuar resistentes numa luta constante pela valorização da profissão, dos recursos humanos e de melhores condições de trabalho para podermos sermos fiéis aos nossos compromissos vocacionais. Isso é o que nós, entidades médicas e todos os 400 mil médicos desse país hoje registrados nos conselhos de medicina, sem dúvida, continuarão a persistir, a lutar, a buscar como um fato concreto para a prática médica de maneira coerente com valores absolutos, manutenção da vida e da saúde do ser humano na República. Dr. Carlos Vital trata a seguir das diversas dimensões do ser humano tratado pela medicina. Nesse contexto de dificuldades no qual se exerce a medicina no Brasil, há de se convir que é um esforço imensurável as atitudes que sejam caracterizadas por uma conduta humanística e humanitária. As faltas absolutamente persistentes, crônicas de condições de trabalho, o desconhecimento do valor do profissional, isso leva naturalmente a uma brutalização, não só na formação, como também no início, até mesmo, sobretudo, no desenvolvimento mais precoce da carreira médica. Jovens são brutalizados nos hospitais, onde realmente não há condição de trabalho melhor e digna da condição humana. Mas o médico precisa ter uma formação voltada a esses aspectos humanísticos e humanitários. Há que se, durante a graduação, ter, durante toda a grade curricular, uma doutrina estabelecida, um ensino-aprendizado voltado à convicção por parte do formando, do discente em medicina, de que a técnica é muito importante. O médico tem que ser competente, mas ele não pode ser apenas um técnico. Ele tem que associar todo o desenvolvimento dos cuidados humanísticos a uma profissão que, em essência, lida com valores como a dignidade humana, a vida, a saúde.
Às vezes nós temos, como sabemos, dificuldades em momentos circunstanciais onde princípios de mesmo valor se confrontam, como a da dignidade humana e o da própria vida. Temos que respeitar a autonomia dos nossos pacientes, sem prejuízo da nossa autonomia profissional, mas tem que se buscar, através de diálogos francos e humanamente paritários, uma conquista de confiança recíproca, radicada no denso valor ético-social da amizade, das interações humanas entre o médico e seus pacientes. De forma que isso faz parte de uma formação e, ao mesmo tempo, é um atributo indispensável ao bom médico, à boa prática da profissão médica. Temos a seguir a opinião do Dr. Carlos Vital sobre o papel das escolas médicas na formação dos nossos profissionais. As políticas de formação profissional para assistência à saúde e de implementação dessa assistência de forma qualificada no Brasil precisam ter foco numa valorização dos recursos humanos. Oferecer desde a formação o estímulo suficiente ao corpo docente das escolas médicas e, posteriormente, a esse profissional formado, o reconhecimento do seu valor e, ao mesmo tempo, naturalmente, os estímulos com condições de trabalho adequadas e reconhecimento do profissional através da implementação de uma carreira médica como essencial ao Estado, nos moldes de uma carreira fazendária, da magistratura e de tantas outras, constitucionalmente determinadas como carreira essencial ao Estado. De forma que é preciso que se envie esforços o mais breve possível para que possam os médicos, com uma carreira de Estado, terem condições de ocuparem espaços em regiões longínquas, em regiões distantes e, progressivamente, com previsões meritocráticas, serem transferidos, ocuparem espaços em regiões mais urbanizadas. É um consenso universal em todas as atividades liberais de que o profissional requer para ocupar regiões distantes, primeiro, qualidade de vida. Em segundo, condições de trabalho. E terceiro, reivindicam justos salários. Uma carreira de Estado com ascensões funcionais, com transferências, promove exatamente esse estímulo. Despertam a vontade de assumir regiões distantes, longínquas, porque se sabe que em curto espaço de tempo se poderá progredir, né, e serão substituídos esses médicos por outros. Naturalmente, estarão mais formados recentemente e ocuparão os lugares. Isso acontece, como foi dito, nas carreiras de magistratura, nas carreiras de segurança nacional, fazendária, com os auditores, entre outras. De forma que isso é o óbvio e precisa ser reconhecido pelos governos. Mas, infelizmente, nós não estamos céticos e não vamos desistir, porque só é derrotado quem desiste. Nós persistimos. Persistimos porque temos a convicção de que esse país tem um número de médicos que precisa ter. E a capacitação, óbvio, existe e é reconhecida universalmente. O médico brasileiro é referenciado no mundo como um bom médico e existe em grande número nesse país. Precisa de estímulo e da disposição política em promover valores como reconhecimento do profissional e, óbvio, as carreiras necessárias à sua segurança para que se possa, então, termos, com médicos brasileiros, todo o continente desse país, pode ser nesses termos de dimensão geográfica colocado, um país continental, ter todos os seus espaços ocupados por médicos brasileiros capacitados e com extrema boa vontade para o exercício da profissão.